Ah, é só passar a visualizar, vai. Alô? Um momento, não entendi. Tá ao vivo já. Tô vendo. Boa tarde. Só aguardando o nosso palestrante, viu? Professor Wilson. Boa tarde, Bruno, Charlene, Láucia. Obrigada pela presença de vocês. Tudo bom, meu amigo Bruno? Saudades. Oi, Iris. Ah, professor Wilson. Tá esperando ele aceitar? Uhum. Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Se não fosse a ajuda da minha filha. Boa tarde, Rosália Lemos. Ainda bem que deu tempo de você vir. Olá, Laide. Estou aguardando, professor Wilson entrando. Boa tarde, professor. Boa tarde, amor. Tá, Tudo bom? tudo bem. A imagem tá chegando ok, o som também. Aqui está tudo ótimo, maravilhoso, viu? Pronto. Graças a Deus. Deixa eu dar uma iluminada aqui na minha cara. Pronto. Vamos começar a ver as pessoas Vamos chegando começar. aí. Isso. Enquanto chegam as pessoas, Fique eu à vou vontade, Poliana, para se apresentar, para falar o objetivo dessa live. Fique bem à vontade. Ok, ok. Gente, boa tarde. Vamos começar oficialmente. Eu sou professora Poliana, trabalho na Prefeitura de Maracanaú, sou professora do AE das escolas Edson Queiroz e José de Borba. E fiz o convite para o professor Wilson, eu amei que ele aceitou, para a gente trocar um pouquinho aqui de experiência. Eu vou apresentar a vocês o meu querido professor Wilson Cândido, né, terapeuta ocupacional, biólogo e pedagogo, graduação que ele tem. Ele é especialista em 13, né, vou dizer só alguns: saúde mental, AEF, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Tem 2 mestrados, né, mestrado em psicologia infantil e adolescente, mestrado em ciência da educação, autismo, inovação e pedagogia. Com vocês, além de que escritor, né, de um livro que eu costumo dizer que é meu livro de cabeceira, e um outro que está para sair, né, que a gente está aguardando, que infelizmente com essa pandemia teve que ficar mais à frente. Com vocês, professor Wilson. É isso mesmo, está saindo agora, em outubro, se Deus quiser. Já está tudo prontinho, só para começar a impressão e chegar até a gente. É deficiência intelectual e síndromes infantis. Bom, a Poliana me convidou para esse momento de bate-papo, é um momento bem descontraído, onde a gente vai conversar, não é aula, é uma conversa. Ela deve ter algumas perguntas a me fazer, e outras vocês podem também começar a mandar aí, tanto no bate-papo quanto na caixinha aí de perguntas, para a gente conversar de uma forma espontânea sobre esse momento que está se realizando desde ontem, né, 21 de setembro até o dia 25, onde as pessoas normalmente, nessa semana, elas fazem esse movimento em alusão à luta da pessoa com deficiência, incluindo aí todas as situações que são um público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, a Poliana é essa guerreira aí que vai atrás de formação
que está sempre buscando por novos conhecimentos para oferecer o melhor para os seus alunos. Tá falando aí, Paulina, que está travando e está sem áudio. Eu não sei se... Não, o meu aqui, os de vocês também está, gente? Para você, a minha imagem está Alguém aí chegando passa? ok? Para mim tá, tanto a imagem como o som, viu? Alguém aí, por favor, vai dizendo se está tudo ok. Estão me informando aqui que está tudo ok. Pronto. Poliana, já teve alguma pergunta que foi feita antes da nossa live iniciar? Aqui. Pronto, vamos lá. Tenho. Eu só queria, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de ressaltar também, que eu não falei ainda, que o professor Wilson é aquela pessoa que nos ensinou, né? A gente costuma até dizer que nós somos as IU7, as seguidoras dele. E aí, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E nesse momento de pandemia, nós estamos tendo presentão do professor Wilson, nós estamos tendo cursos online, gratuito, né? E aí, inclusive, essa semana vai iniciar mais, né? E eu queria mostrar para vocês, porque assim, gente de todo o Brasil está participando desse curso, porque é uma carga horária maravilhosa, né? E aí, gente, aproveitando aqui que está todo mundo aqui, não percam a oportunidade dessa. Você recebe seus certificados, né? E aí nós vamos ter dois novos cursos que eu indico para vocês, porque quanto mais conhecimento, mais inclusão a gente realiza, mais a gente ajuda os nossos filhos, os nossos alunos, só através da inclusão. Então, por isso que eu estou passando para vocês. Vamos aproveitar, vamos usar essa bendita dessa pandemia ao nosso favor. Como? Estudando, né? Pronto. E aí, Paulina, deixa eu falar um pouquinho sobre esse projeto. A gente okay, durante a pandemia, começou a fazer novos vídeos para alimentar a plataforma do YouTube. Né? Eu acho que eu gravei uns 100 e poucos vídeos. E de repente veio a ideia de oferecer online cursos de formação com carga horária de 180 horas. Então, a gente ofertou inicialmente um curso de estimulação cognitiva. Eu digo a gente, eu e Mais Estímulos, que é a minha empresa de consultoria. E esse curso, primeiro, ele teve uma repercussão nacional. A gente teve mais de 3.500 participantes nesse primeiro curso. Depois a gente trouxe o curso de educação infantil e depois o curso de autismo. Então, esses 3 cursos já foram concluídos, a gente já está certificando. Já certificamos mais de 1.000 pessoas que já enviaram relatórios. E estamos amanhã dia 24, iniciando com uma live o nosso 4º curso, que é o de transtornos específicos da aprendizagem. E no dia 30, a gente inicia um curso pioneiro, que é ludopedagogia e atendimento educacional especializado, onde a gente vai falar sobre a importância do uso dos recursos lúdicos dentro das plataformas de serviços que se faz no AEI. Então, todos os cursos são online, via YouTube, gratuitos, com certificação gratuita, que o propósito é a disseminação aí de informações, tá? Poliana, a tua imagem está travando de vez em quando. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Não, pode ser. É que eu estava mexendo aí. Deixa eu mudar aqui a minha. Bota aqui dentro. Acho que tá saindo. Toma aí. Pronto, voltou agora, tá ok? Pronto, isso. Pra mim tá. Pronto. Não sei. Como você sabe que eu sou um pouco imperativa, né? Pra mim tá tudo bem. Se sacode aí em frente a... Pronto. E aí a gente trouxe ontem, nesse movimento aí de semana de luta da pessoa com deficiência, a gente fez 2 lives ontem. Uma delas com o NAP de Carnaubal. A gente conversou com eles às 17 horas e depois conversamos com um grupo de professores de Aracati. Hoje pela manhã eu fiz a abertura oficial de um evento internacional de educação inclusiva pela Unilab, né, que fica ali em Baturité. Agora eu estou com a Poliana, amanhã estou com o Jodelli fazendo também um momento sobre inclusão e depois falando numa outra live sobre jogos educativos. Dia 24, estou com o lançamento do curso, né, às 19 horas. E dia 18, uma outra live com a Fabrícia Dourado, também falando sobre esse movimento de inclusão. Né? E hoje com vocês vamos aproveitar
aqui para conversar sobre o que a Poliana trouxe aí de perguntas e de questionamentos sobre família, inclusão. Né, Poliana? Vai lá. Isso, professor. Então, vamos lá começar. No processo ensino-aprendizagem, sem evolução, por que a família joga a culpa na escola? E vice-versa, né? Como mudar essa realidade? Olha só, nesse momento em que a gente se encontra de isolamento social, de um novo movimento educacional, onde professores precisaram se reinventar, onde a escola precisou criar outros caminhos além daqueles habituais, não é momento para a gente culpar ou receber culpa. Né? Não é momento de apontar quem é culpado, quem é menos culpado. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo com os mesmos prejuízos, né? Não só a pessoa com deficiência pela dificuldade de ser atendido ou de ser trabalhado conteúdos via celular, via computador, mas todos os alunos de ordem geral. As perdas que a gente teve no contexto de ensino e aprendizagem foram para todos, não foi para a pessoa com deficiência especificamente, foram para todos. O momento é de criar novas possibilidades, o momento é de aproximar-se da família, né, nesse sentido de orientação. É tanto que desde o início eu defendo o não atendimento, mas sim a orientação junto à família, para que ela possa trabalhar em casa da melhor forma possível junto com seus filhos. E é o que tem sido feito por todos vocês, do AEE, das clínicas, das salas de aula, porque não temos essa prática de um serviço online, né, especialmente com crianças e adolescentes, que é a nossa demanda de público. Se é difícil para nós adultos ficarmos 1 hora assistindo uma aula, se essa aula não for tão interessante, imagine para crianças e adolescentes. Então, não tem porquê a gente estar culpando a família, culpando a escola culpando a família, mas eu acho que o momento é de fazer troca. É de dar as mãos e buscar oferecer o que puder oferecer de melhor. Isso vai passar, já está passando, e a gente tem que superar isso, né, de uma forma amigável para não gerar mal-estar nos próximos encontros presenciais, porque vai acabar gerando esse mal-estar, porque meu filho não foi contemplado, porque meu filho não está sendo bem assistido. Estão todos tentando fazer o melhor que podem, né? E é lógico que nesse fazer o melhor que pode, vai ter pessoas mais beneficiadas, outros menos beneficiadas, porque também depende da recepção desse aluno. Depende da participação da família. Eu até digo mais, a gente tem tido grandes relatos de professores de sala de aula com participação muito mais significativa dos alunos com deficiência do que dos alunos neurotípicos. A gente tem aí a família envolvida, mandando foto da criança fazendo atividade, mandando vídeo da criança fazendo atividade. Então, é até um tapa na cara para mostrar como as famílias estão participando de perto desse processo aí de atendimento e de formação, né, do processo de ensino e aprendizagem das crianças com deficiência. Então, tá até se revertendo o papel, mostrando quanto envolvida a família está nesse processo. Então, não vamos achar culpados, não, vamos achar possibilidades de participar. Eu acho que é mais significativo do que culpar ou receber culpas, né? Não, eu comecei com essa pergunta até uma forma de instigar, porque a pergunta clássica, né, sempre é essa. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que está sendo assim, um presente, né? Essa questão, como você mesmo disse, eu tenho um exemplo, os meus alunos, porque além dos atendimentos, das orientações que a gente passa para os pais, a gente orienta também nas atividades regulares, certo? E aí, os meus alunos, eu costumo até toda hora colocar, porque eu estou tentando organizar aqui que eu achei muita luz. Os meus alunos têm se destacado, né, os alunos que eu assisto, nas atividades da sala de aula comum. Então, foi por isso que eu iniciei já com essa pergunta, sim. Uma forma de... Mas é interessante, Poliana, é interessante mesmo, porque tá todo mundo no mesmo barco e se sentindo até de mãos atadas, porque se a gente for parar para pensar, e aí vai esse recado para a família, se formos parar para pensar no trabalho que está sendo para o professor, para o profissional do atendimento, se reinventar para oferecer esse serviço de atendimento, esse serviço de aula, a gente vai dar muito mais valor a esse profissional. Porque algumas pessoas pensam que o professor não está fazendo nada, ele está trabalhando triplicado. Ele está tendo que garimpar aluno por aluno para ver se está chegando até ele a atividade, e ainda tem se deparado com a hostilidade de algumas famílias.
né? Por isso que eu acho que a hora não é de culpar, a hora é de dar as mãos. Então, tem famílias que respondem de forma hostil, como se o professor estivesse cobrando algo indevido, né? Quando na realidade ele está preocupado em saber se esse aluno está acompanhando a atividade, está fazendo a atividade, para que no final de tudo isso, o prejuízo nesse processo não seja tão grande, né? Seja amenizado por conta desse suporte que está sendo dado à distância, que é o melhor que a gente está podendo fazer no momento. A verdade é essa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Não. Vamos aqui mais uma pergunta. Qual o aspecto fundamental a se considerar na relação família-escola? Sinceridade nas falas. Eu acho que a família não precisa e não deve mascarar, né? Não deve maquiar situações, ser sincera no repasse das informações, até porque a escola precisa dessa informação clara acerca de como a criança está, de como a criança está se desenvolvendo, de como está acontecendo o processo medicamentoso, de como está sendo as terapias, de como está sendo, né, todo esse trabalho que é oferecido fora do cenário escolar. E a escola tem que estar aberta também a dar suporte a essa família que muitas vezes precisa de um ouvido, precisa de uma palavra, né? Porque a gente ainda está naquele movimento, também, de novo, pegando a sua primeira pergunta, de achar que a família não faz, que a família não participa, que a família é isso ou aquilo. Então, são falas dos dois lados, são falas da escola com relação à família e da família com relação à escola. Então, essa parceria, não só da família com a escola, mas da família com a escola e com os atendimentos, ela se faz mais do que necessária. Não existe um trabalho que faça uma criança com qualquer dificuldade de evoluir focado apenas no processo de ensino e aprendizagem, ou focado apenas no atendimento que se faz no AEE ou em qualquer outro espaço, ou apenas no serviço que é ofertado no contexto familiar. Então, quando existe essa continuidade do trabalho de sala de aula, nas propostas de intervenção e no contexto domiciliar e social, a gente tem um resultado muito maior. Famílias envolvidas com suas crianças, com seus adolescentes, oferecem outras possibilidades de ganho. Então, a hora, de novo, é de dar as mãos, é de ser transparente nas informações, é de não maquiar situações, é de não transferir para o outro responsabilidades que são nossas, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, a escola tem a dela, e a família também tem a dela. Então, cada um com suas competências e responsabilidades é o que vai fazer com que essa criança possa avançar. Né? De novo, não podemos criar essa guerra interinstitucional. Não podemos criar uma guerra entre a instituição familiar e a instituição escolar. Nenhum culpando o outro, né? Ninguém é responsável sozinho por fracassos ou por avanços. Cada um tem suas parcerias e quando elas se cruzam, o resultado é outro. Então, a grande verdade é essa. Transparência, sinceridade e abertura. E, acima de tudo, empatia. Se colocar no lugar do outro. A família se colocar no lugar do professor frente às dificuldades que ele pode enfrentar com essa criança. O professor se colocar no lugar da família frente a toda a dificuldade socioeconômica e familiar que ela pode vivenciar. E assim a gente conseguir entender, né, o que o outro sente, o que o outro está passando, para não fazer julgamentos que sejam indevidos. E essa parceria, porque só através dessa parceria que nós iremos ter o sucesso. E, afinal de contas, a gente sabe que a única coisa que é em comum para todas as pessoas com deficiência, ou não, é a escola. Nós estamos tendo um exemplo agora, nesse isolamento social, a gente está sentindo falta. Nunca se deu tanto valor a esse espaço como agora, né? Nunca se sentiu tanta falta desse espaço, enquanto um espaço de socialização, de comunicação, de interação, de afetividade, de ludicidade, de aprendizado, de autonomia, que é o espaço escolar. Eu acho que isso serve para a gente qualificar, mais uma vez, o que é que a escola representa para cada um dos nossos filhos, seja criança, adolescente ou adulto. Como isso está fazendo falta. Como sim. Professor, até eu queria colocar aqui assim, uma outra vertente assim, sobre o professor Wilson. Eu sou professora, conheci o professor Wilson há um tempinho atrás, né? 7 anos, aí, eu acho. Gente... E aí, eu me lembro ainda como se fosse hoje. Cheguei no CREAES com a pasta, ia faltando documento, né? Mas isso aí são detalhes. Oi, Beth. E aí, gente, eu lembrar que antes, assim, a gente costuma falar, antes nós tínhamos grande dificuldade, quem é professor lembra, de conseguir recursos. Por quê? Porque recurso educativo, até certo ponto,
talvez até a família hoje em dia esteja mudando essa concepção. As pessoas acham que recurso educativo é uma coisa que não pode ser supérflua. Né? E aí, para a gente, nós professores que trabalhamos, em geral, com os alunos, sabemos da necessidade. E aí o professor Wilson começou um trabalho, até pedido nosso, solicitação nossa dos alunos, a vender recursos. Eu estou passando isso aqui para vocês, gente, porque caso alguém deseje, o professor Wilson tem recursos maravilhosos, que eu já tenho, assim, um leque, né? Por quê? Porque só através do lúdico é que os nossos meninos irão se desenvolver. E se a gente não investir agora, no futuro, nós não iremos colher os frutos. Poliana, deixa eu pegar a sua fala para trazer uma questão interessante, que a gente, inclusive, discutiu ontem em 2 lives. E a família hoje consegue entender acerca dessa ludicidade, e aí vamos trazer como significado para essa ludicidade, não só os recursos que a gente compra, mas o recurso que a gente faz, a aula, a atividade ou o atendimento que atrai, né, que é divertido, que é prazeroso, que chama a atenção da criança. Tudo isso é ludicidade. Tudo isso faz com que o processo de ensino-aprendizagem, o processo de estimulação para tantas áreas importantes possa acontecer. Quando a gente fala de recurso lúdico lá no AEE, é até interessante você colocar isso, para a família entender o significado do trabalho que você faz, que não é apenas a brincadeira. Porque muitas vezes ela passa na sua sala, vê você jogando com a criança e acha que não é significativo aquele serviço porque é só brincar. E brincar, ele brinca em casa. Uma coisa é a criança brincar sozinha. Ela aprende brincando sozinha, ok. Outra coisa é uma criança brincar com outra criança. Ela aprende fazendo trocas, mediando o processo, compartilhando situações, aprendendo a interagir a partir desse compartilhamento. Outra coisa é a criança brincar com a família. Ela desenvolve afetividade, ela passa a criar um outro elo, né, cada vez mais forte em relação a essa família. E outra coisa é o brincar com o profissional que tem formação dentro das áreas das deficiências, das dificuldades, dos transtornos, e que sabe, a partir das dificuldades que a criança tem, a partir das capacidades que a criança apresenta, o que ele quer a partir desse jogo que ele vai utilizar. Então, esse jogo, seja ele no papel, seja ele de forma psicomotora, seja ele com material concreto, seja ele com recurso tecnológico, seja ele com um elemento que for, ele, quando conduzido, quando mediado por esse profissional que está, né, buscando formação e entendendo todos os processos, ele vai levar essa criança de uma forma natural, sem que ela perceba, sem que ela se dê conta, a sair de onde ela está, enquanto capacidade atual, para chegar até onde ela pode conseguir, que é a chamada capacidade potencial, saber ideal. Então, quando eu tenho essa formação, quando eu entendo como cada quadro diagnóstico funciona, quando eu sei o que é que eu posso extrair de cada jogo, esse processo de brincar com o outro, que é um brincar mediado, ele tem um outro significado. Por isso que é tão interessante que a família entenda, de vez em quando, né, a partir de um convite que você faça, seja você no AEE, seja a Beth lá na Fono, seja o Wilson na terapia, seja lá quem for na psicologia, na psicomotricidade, é importante, de vez em quando, convidar a família a entrar 5 minutinhos, para ela entender o que é que você faz naquele recurso, né? Para que ela possa, inclusive, continuar de um outro jeito, de uma outra forma, né, que não é a profissional, mas é a familiar, para ela possa continuar em casa essa estimulação, porque assim ela vai dar outro significado ao que você faz enquanto serviço. É a mesma questão que acontece com a sala de aula. Quando a professora lá na educação infantil, ou lá no ensino fundamental 1 e 2, ela usa de um momento para a sua aula, fazendo uma atividade lúdica, com colagem, com desenho, com massa de modelar, com pintura, e alguém passa e faz um julgamento da aula. Se ela tiver um preparo pedagógico anterior a esse momento, ela vai saber dizer o porquê de cada atividade, qual o objetivo que ela quer com cada atividade. E quando a criança, o adolescente ou o adulto estão participando de atividades que são prazerosas, que são divertidas, que são atrativas, ele nem percebe o que está sendo trabalhado e o resultado por esse prazer é muito maior. Então é importante que a família seja convidada de vez em quando a entender o seu trabalho, seja em qualquer espaço de atendimento.
para que assim ela passe a compreender a importância. A gente fez um curso recentemente que era de educação infantil, e a gente desmistificou diversas questões, né, que ainda são colocadas de forma equivocada por parte da família. Ah, ele pode faltar porque é só brincar. É um brincar que tem um caráter pedagógico, é um brincar que tem um objetivo, é um brincar que tem todo um planejamento anterior a esse momento, é um brincar que estimula questões psicomotoras, que estimula questões visuais, sensoriais, intelectuais, cognitivas, de ordem diversa, mas para isso eu preciso também levar esse conhecimento para a família, para que ela possa participar do processo e não atrapalhar o processo, né? Isso. Eu falei já justamente porque nós estamos num momento atípico, né? E a gente necessita muito dessa parceria e aproveitando esse tempo que nós estamos tendo agora, de resgatar, porque eu lembro que quando eu era pequena, né? Um pouquinho tempo atrás, a gente brincava em casa, né? A gente tinha tempo. Hoje em dia, a gente, devido ao ativismo, o dia a dia, as crianças entram cedo na escola, mas tudo isso, na escola tem um propósito, então está tendo uma oportunidade da família resgatar essa parte de olhar, né, e ajudar a concretizar as informações que a escola passa, tanto no atendimento, nas aulas, né, cobrar a tarefa, se o menino realiza as atividades, chamar uma criança para ler, hoje você fez o que na escola? Me leia para mim aqui. Tudo isso aí é muito importante. É o tempo que está precisando ser destinado. Eu acho que a gente descobriu esse tempo agora com a pandemia, mas é o tempo que precisa ser destinado por parte da família para esse envolvimento na brincadeira com o filho, por parte do professor para essa atividade mais prazerosa, por parte do profissional enquanto ele realiza uma intervenção. Mas com a família é um outro caráter. A gente precisa resgatar esse momento de contação de história, esse momento de brincar, sim, que é o chamado tempo de chão, onde a família vai para o chão com a criança, brinca com ela, entra no universo de imaginação dela, ou estimula por essa imaginação, se ela tiver dificuldade nesse contexto, e isso se faz pela brincadeira. E aqui vai um recado para os pais. Não é interessante que você compre jogos caros, jogos de moda, jogos que não têm caráter educativo nenhum. É interessante que você analise o recurso que você vai comprar, né, o que você vai fazer, pensando se ele vai ser bom ou não para o desenvolvimento do seu filho. Cada recurso que o profissional compra para a sua sala de atendimento, ele primeiro pensa em cada paciente, em cada aluno que ele vai usar. Mesmo sabendo que pode não funcionar com alguns. Mas ele lembra do aluno X, que ainda não consegue juntar as letrinhas e formar a sílaba. Ele lembra do aluno Y, que tem uma dificuldade sensorial, e ele vai pensar num recurso que estimule isso. Ele lembra do outro aluno que tem uma dificuldade motora, que não consegue segurar no lápis. Então, todos os recursos são pensados para cada situação particular. Que isso também seja um momento de se levar para dentro de casa, né? Não é só o recurso comprado, pode ser o recurso reciclado, pode ser uma coisa que você aprendeu a fazer na internet, pode ser uma coisa que alguém te orientou. A Poliana passou um momento aí fazendo lives de orientação sobre jogos, né? Então são situações que podem ser realizadas a partir de coisas simples. A gente está falando aqui de tecnologia assistiva, seja aquela de alto custo, de ponta, seja aquela de baixíssimo custo, que é que você faz com material reciclado, com uma caixa que não vai mais usar, né? com uma colagem de revista. Tudo isso é funcional desde que a gente pense na objetividade que tem a partir do uso desse recurso. E eu não estou falando especificamente do autismo, estou falando de tudo. É para autistas, é para síndrome de Down, é para deficiência intelectual, é para o aluno que não tem nenhuma dificuldade, mas precisa trabalhar a motricidade fina, é para qualquer criança, né? Seja ela do grupo público-alvo do AEE, seja ela uma criança neurotípica que não tem nenhuma dificuldade, mas que precisa também ser estimulada, porque a criança não estimulada vai trazer dificuldades no futuro, independente de ter ou não diagnóstico. E o menor dos ganhos, o menor que eu digo, a questão de seguir regras também, né, professor? Porque os jogos, é através dos jogos que eles aprendem a seguir regras, né? Ganhar e perder, lidar com perdas e frustrações, a administrar as negativas e os não, né? A colaborar e a cooperar com o outro, a trocar, a dividir. A gente tem criado um movimento muito negativo nos contextos familiares. O jogo é meu, não dá a ninguém, não compartilha com ninguém, não deixa ninguém mexer.
e acaba gerando aí um individualismo que é nada positivo para nossas crianças. Então, tudo isso a gente consegue fazendo o uso dos recursos lúdicos. Quinta-feira eu estou fazendo uma oficina com os alunos que eu assisto, né? Vai ser maravilhosa. Depois eu vou colocar aberto, porque eu deitei no chão, eu me esbaldei mesmo. Inclusive a minha filha disse assim: mãe, você está roubando, você não está seguindo as regras. Mas vocês depois vão ver como eu fiz direitinho. Continuando aqui, eu tenho mais uma pergunta a você, professor, para a gente depois. Gente, coloquem perguntas. Vamos aproveitar esse momento assim riquíssimo. Quais os principais ganhos que você considera com a proximidade da família na evolução do filho, com ou sem deficiência, né? Aproximação na escola, tudo. Pronto. A gente resgata mais uma vez aí a participação da família enquanto elemento de importância, né? De novo, a família envolvida, a família presente, a família que tem momento de escuta para esse filho, que tem momento de perguntar sobre a escola, que tem momento de acompanhar a atividade, mesmo com dificuldade em acompanhar, mas que está ali presente, para a criança ver que ela se preocupa com aquilo que está acontecendo, a família que está presente na escola, a família que está perguntando sobre o desenvolvimento da criança, o que ela pode fazer para auxiliar nesse processo, ela só traz ganhos para essas crianças. Né? E aí a gente desfaz uma outra questão aí, que é a culpabilização da família pela dificuldade do filho. Ninguém é culpado pela dificuldade de ninguém. Nós somos culpados quando nós, família, não participamos do processo e deixamos a cargo do outro. Nós somos culpados quando achamos que a escola sozinha vai resolver e eu não tenho papel nenhum nisso. Nós somos culpados quando ignoramos a importância dos atendimentos, quando não levamos para o atendimento, né, e vamos criando um espaço muito grande entre um atendimento e outro. Nós somos culpados quando a criança precisa de uma medicação e eu não dou essa medicação direito, e aí os comportamentos vão se acentuando. Nós somos culpados quando somos negligentes nesse sentido. Mas a família envolvida, a família participante, ela qualifica a vida escolar, ela qualifica o desenvolvimento da criança, ela qualifica qualquer situação em benefício da criança. Por isso que cada vez mais a gente tem buscado por esse movimento de se atrair a família para a escola. A família nem sempre é convidada para a escola para momentos de elogio. Ela é muitas vezes convidada para ouvir queixas, para ouvir negativas, para receber notas baixas, para ouvir relatos de comportamentos inadequados. É importante que, depois que tudo isso passe, que a escola também convide a família para elogiar a criança, para parabenizar pela participação. Uma pessoa, quando validada nos seus comportamentos, ela continua fazendo cada vez mais. Todos nós, não só a família, precisamos ouvir do outro que o trabalho que a gente está fazendo é bom, que está surtindo efeito, para que a gente continue se motivando cada vez mais a fazer, né, e a levar isso à frente. Então, cada vez mais a família só qualifica quando ela participa de perto. E em se tratando de pessoas com deficiência, é lógico, nós temos famílias negligentes, distantes, que não estão muito envolvidas, mas tem famílias fantásticas. Hoje mesmo eu disse isso numa live pela manhã. Nunca se viu tanto envolvimento das famílias de pessoas com autismo em busca de direitos, em busca de palestras para aprender um pouco mais, em busca de formação, entendendo e continuando o trabalho em casa. Temos famílias que fazem um trabalho melhor até do que alguns profissionais. Porque estão dentro de casa, têm um tempo maior, estão mais envolvidos, então a família sim só torna de forma qualificada a evolução da criança quando ela participa diretamente do processo. Então, que a gente também consiga levar até essas famílias, né, a sua real importância, para que elas assim participem e não deixem a cargo do outro. Ninguém faz o outro evoluir sozinho. Somos uma rede de parcerias. Isso, professor. Inclusive, na escola tem... uma das escolas que eu trabalho tem uma professora, e assim, eu vou dizer uma, mas assim, são todos os professores, são maravilhosos, né? Mas é muito engraçado. Ela costuma, os pais não querem sair da porta da sala dela, e ela costuma dizer assim: vamos procurar o que fazer, vamos procurar uma lavagem de roupa. E essa questão, ela coloca para os pais para confiar, né? E eu costumo também dizer, muitas das vezes, os pais quando chegam, eu estou colocando essa questão, porque os pais quando chegam na escola, a gente convida para falar qualquer assunto, reunião, você vai chegar, eu deixei uma roupa de molho, eu deixei uma panela no fogo, já chega indo embora. Aí eu costumo dizer assim: gente, o filho é de vocês, mas eu falo com os que eu tenho entendimento, né?
Por isso que eu toquei nesse assunto, porque para ver, porque é importante esses momentos na escola, é importante você saber, você assistir seu filho e chegar para o professor. Eu tenho muitos, como você mesmo disse, tenho muitos pais que chegam, tia, essa noite aconteceu isso, teve esse comportamento. Por quê? Porque nós precisamos dessa troca. A gente precisa saber. E nós somos parceiros. Poliana, você pega um ponto interessante, que é esse da confiança. Por que a família muitas vezes reage dessa forma? Porque ela não entendeu ainda a importância que tem esse momento de troca com a escola. De novo, ela nem sempre é convidada para um momento de prazer. É mais, ela já vai armada. Porque ela muitas vezes é chamada para ouvir negativas, né? E aí você traz uma outra questão importante, que é a família querer ficar perto da sala, querer ficar olhando a criança dentro da sala, como se ela não confiasse naquele trabalho que é realizado. Vamos levantar uma questão para a discussão aqui, que é a família como cuidadora do seu próprio filho. A mãe que quer ser a cuidadora, não dá certo, tá? Então, se você não... mas eu não consegui uma outra pessoa para ser o cuidador, a escola não tem, troca. Cuida do filho da outra e a outra cuida do seu. Mas a presença da mãe na sala de aula, a presença da mãe ali na porta da sala, ela cria uma atmosfera não favorável para aquela criança e para o grupo das demais crianças. Ela empodera a criança de situações para comportamentos inadequados porque a mãe está ali. Ela intimida a ação do professor porque a mãe está ali como se estivesse fazendo um julgamento e uma avaliação da prática dele em sala de aula. Ela intimida a participação das crianças no envolvimento social com seu filho, porque ela está ali como figura imponente. Então, não é interessante que essa mãe seja cuidadora do seu próprio filho, e nem que ela fique dentro do espaço escolar. E se ela quer ficar, que ela vá para um outro espaço, fazer uma outra atividade qualquer, para não criar essa atmosfera negativa que pode acontecer com essa presença. Então, é uma questão que a gente vê acontecer em alguns espaços que precisam ser corrigida. Não dá para ser cuidador do seu próprio filho. Você não vai vê-lo como um aluno ou como um paciente. E nem ele vai ver você como uma profissional. Você vê como filho e ele vê você como mãe. E essa relação íntima, ela não é terapêutica, ela só atrapalha. Tá? É uma questão que precisa ser trabalhada. Sem falar que é uma outra aprendizagem. Desde a hora que você entrega seu filho a um outro profissional, um professor, isso ali você está mostrando um crescimento também, né? Está mostrando a ele que ele pode seguir em frente o caminho dele, porque como já foi dito várias vezes, até a Paula costuma falar muito, a família muitas vezes infantiliza e os meninos crescem. Isso é o crescimento. Então, a mãe, por mais que seja, a mãe, querendo ou não querendo, muitas vezes eu também, porque eu sou mãe, né? E até hoje tem dias que eu chamo o meu filho, que já é um homem, né, de bebê. Imagine você cuidando. Então, a gente tem que deixar esses meninos seguirem o caminho dele. É a proposta de autonomia, né? Então, a autonomia... Tem alguém dizendo aí, Poliana, que a internet tá ruim. Aqui tá legal pra mim. A minha também. Pronto. A minha também. Pronto, olha só. Você pegou no outro ponto que é interessante, não só da família infantilizar a criança, o adolescente ou o adulto com deficiência, mas também do profissional de fazer isso. A gente tem que ter cuidado, enquanto profissional, para não tratar um adolescente ou um adulto com deficiência como se ele fosse uma criança com menor idade. A gente tem que ter cuidado, inclusive, voltando lá para o jogo educativo, para não ofertar uma atividade lúdica a um adolescente que pareça infantil demais para ele. Mas ele tem deficiência intelectual, ele tem o autismo com outros prejuízos, não importa. Você tem que respeitar a idade que ele tem, né? Ele vai se sentir desconfortável por ser tratado como criança, ele vai se sentir infantilizado por você estar trazendo um recurso que é muito, né, sob a ótica dele, muito bobo, muito infantil. Então a gente tem que ter esse olhar, inclusive, de cuidado, para não também criar atmosfera de infantilização que pode acontecer em outros espaços. Então, a mesma questão, aí eu vou falar para outras pessoas que estão chegando, a mesma questão se faz com um adulto idoso. Ter cuidado para, ao levar um recurso lúdico ou um recurso de estimulação cognitiva para um idoso, que não infantilize esse idoso. Nessa fase da vida ele também não precisa disso. É a mesma coisa da criança, ela precisa ser tratada respeitando a idade que ela se encontra, para não levar aí um mal-estar para ela. É a mesma questão que se faz quando se pensa na inclusão, respeitando a distorção de idade e série. Não vai colocar uma criança
imensa, com 15 anos, junto com uns alunos de 3 anos, só porque ele tem um quadro infantil. Não. Eu tenho que ter um certo equilíbrio. E esse equilíbrio se vai também para o uso de recursos lúdicos. Atividades infantis, ela acaba gerando, inclusive, uma rejeição por parte do aluno, por ele ser tratado de uma forma que ele não gosta. Então, é uma questão que precisa ser refletida também. Pela família, pelo professor de sala de aula e por nós do atendimento, tá? Você falando aí, eu lembrei agora que a maior alegria do aluno que eu acompanhei há tempos atrás, ele teve paralisia, né? Não tinha dificuldade de falar, então ele interagia. Mas, assim, a maior alegria, porque ele via que era uma turma de adolescentes, né? E aí, quase todo dia esses adolescentes iam para a secretária porque se recusavam a vestir a farda. E um dia ele veio sem a farda, né? Aí eu peguei e pedi à diretora que chamasse a atenção dele, né? A maior alegria dele foi a diretora chamar ele para a secretaria. Por quê? Porque ele tinha sido tratado igual. Exatamente. Eu lembrei agora. É nesse sentido que é necessário, de vez em quando, você ouvir essa fala do aluno. Como é que você gostaria que fosse a aula? Você gostaria de fazer a atividade igual dos outros? Ou você se incomoda em fazer uma atividade diferente? Você se incomoda porque ele também precisa se sentir parte do processo. Quando ele não é consultado, é como se ele fosse incapaz. Nunca se dirige a uma pessoa com deficiência perguntando para quem está junto dela coisas relativas a ela. Você torna o outro incapaz de falar por si mesmo, né? Teve uma pergunta aí que foi sobre como fazer a família se aproximar nesse momento de aulas remotas. A gente já respondeu, né? Já falou sobre isso. A família também está tendo dificuldades, a família também está participando do processo. Eu acho que as escolas já conseguiram entrar nas casas de todas as famílias, né? E lógico que uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas eu acho que a família já entendeu que ela tem, sim, um grande papel nesse processo agora e futuramente, quando a gente retomar presencial em breve, né? Em outubro eu acredito que a gente esteja presencial. Oi. Tem uma pergunta também no chat, que não deu para me ler direitinho. Aqui não apareceu. Qual é? Quais são as proteções necessárias no retorno às aulas? Olha, a gente traz aí o que a gente já tem de sempre, né? A gente tem a preocupação com o uso de máscaras, né? Apesar de que você tem uma lei que pode não multar esse sujeito com transtornos sensoriais, com questões de desconforto, com problema respiratório, com autismo. Eu até falei sobre isso em uma outra live, isso vai para a família. Uma criança pequena, uma criança com dificuldades, uma criança com transtornos, ela pode estar isenta dessa obrigação do uso de máscara. Isenta no sentido de não ser penalizada por não estar usando a máscara. Mas o nosso trabalho, seja da família ou de quem faz a intervenção, é para se buscar aproximar essa criança dos cuidados necessários. Trabalhar com ela para que ela consiga chegar a fazer uso da máscara, que é sensorial demais, ela consiga fazer uso do álcool gel, que é sensorial, né? Como forma preventiva. E aí, quando se traz essa preocupação do retorno às aulas, não é só para criança com deficiência, não é só para criança com autismo, não. Porque a gente vai ter mais dificuldades, inclusive com os alunos neurotípicos, do que com os alunos com deficiência. Né? É lógico que existem níveis de compreensão diferentes, talvez esse aqui vai compreender mais fácil, talvez esse outro não consiga compreender tão bem, por algumas dificuldades, mas as proteções são essas, é máscara, é álcool em gel, é a distância das cadeiras em sala de aula, é a redução da quantidade de pessoas por sala, é o intervalo que talvez não vá acontecer, vai ser um tempo de aula menor para que não haja esse contato durante o intervalo, né? É a higienização do espaço, porque vai ser necessário acontecer. Então, tudo isso são medidas de proteção, mas que não serão ações tão fáceis de se acontecer quando a gente está falando aí de crianças e adolescentes. Porque se nós adultos, olha bem isso, se nós adultos, para não sairmos de casa sem máscara, foi preciso criar uma lei que multasse, imagine para uma criança que não tem penalidade, né, que está isenta disso também a partir de uma lei. Então, a gente está aí querendo condenar uma situação quando a gente está praticando os mesmos erros. Quantas vezes eu já saí... exemplo. Aqui no meu condomínio, por exemplo, a gente não pode transitar nas áreas comuns sem máscara. Quantas vezes eu já voltei do elevador porque esqueci a máscara?
né? Então, vai haver esse esquecimento, vai ter brincadeiras com essa máscara, vai ter situações incorretas nessa máscara, vai ter dificuldades respiratórias por conta dessa máscara, ela sufoca, a mim sufoca, ela causa um desconforto respiratório, e em se tratando de alguns quadros que trazem aí algumas dificuldades, é mais preocupante ainda. Então, esses quadros, eles estão isentos da multa, eles podem sair sem máscara, mas, ao mesmo tempo, eles ficam mais vulneráveis, não por ser grupo de risco, mas por não estar tendo a proteção que outras pessoas estão tendo. E acabam ficando mais vulneráveis, né? Tem uma pergunta aqui da Laudeci Santos. Quando o aluno não consegue acompanhar os conteúdos da sua turma, eu sei até o que você vai responder, e não aceita no seu nível de aprendizagem, como agir? E não aceita o quê? Não aceita no seu nível? No seu nível de aprendizagem. Olha, de novo, a gente volta, eu faço... A Poliana já sabe o que eu vou responder, mas eu faço assim. Qual é o aluno que acompanha todos os conteúdos? Vamos refletir. O segundo ponto é, o que está sendo feito de adequação curricular para esse aluno? Acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. Ah, mas como é que eu vou avaliar esse aluno? Você fez adequação curricular? Não, então você não pode avaliar. Para avaliar, eu preciso ter criado ferramentas de acessibilidade a esse aluno. Eu tenho que ter flexibilizado o conteúdo, eu tenho que ter adequado a atividade, eu tenho que ter trabalhado em parceria com a AE, eu tenho que ter parceria com a família para continuar o serviço de atendimento de atividades em casa. Então, só se pode avaliar se um aluno conseguiu atingir ou não marcos de aprendizagem se a gente tiver feito ajustes no processo de acessibilidade a ele. Senão, não tem como fazer isso. Agora, é necessário, mais uma vez, que a gente entenda o que é adequação curricular. Porque muitas vezes se dá atividades para a criança fazer, enquanto a aula acontece, que não tem nada a ver com a aula. Como é que eu vou conseguir abstrair alguma coisa relativa ao conteúdo da aula se me deram para pintar um bonequinho qualquer que não tem nada a ver com o conteúdo da aula? Como é que eu vou ser avaliado no meu processo de aprender se durante a aula, por conta do meu comportamento, a cuidadora passou a manhã inteira andando comigo pela escola e eu não estive presente nesse espaço de aula para compartilhar, para permanecer sentado, para comunicar, para fazer qualquer atividade? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque a gente tem uma preocupação em matricular e em cobrar frequência, né? Mas a gente não tem essa preocupação, muitas vezes, de criar ferramentas que cheguem até próximo do aluno. Será que a gente está adequando a atividade? Vamos fazer aqui uma pergunta clara. Quem está na sala e é professor. A mesma pergunta que eu faço sempre. Quantas vezes no dia do planejamento você lembrou que na sua sala tem um aluno que ainda não lê, que ainda não consegue interpretar, que não consegue segurar no lápis, que precisa de alguém para ajudar na atividade? Quantas vezes você lembrou dele? Nenhuma. Sabe por quê? Porque se tivesse lembrado dele, você tinha criado uma outra atividade diferente da atividade única que você fez para a turma toda. Você tinha feito uma outra avaliação e não só uma avaliação para a turma toda. Porque a gente, de novo, está querendo remendar atividades qualquer como a adequação curricular, que não é. A adequação curricular é na hora do planejamento você lembrar que o aluno não consegue ler ainda, eu vou criar uma atividade que seja no nível de compreensão que se aproxime dele. Eu vou colocar esse aluno mais à frente, vou dar um suporte melhor a ele. Eu vou orientar o cuidador como ele pode me auxiliar durante a atividade, a execução da atividade. E não achar que ele tem que fazer a mesma atividade e tem que atender ao mesmo programa curricular. A gente dá um livro inteiro durante o ano. Não quer dizer que o seu aluno neurotípico aprendeu o capítulo 1. Isso. A gente tem isso, professor, né? Você falando, eu lembrei agora de um caso que a gente está tendo muito nas escolas. Talvez só interromper você, Poliana. A CES está dizendo que a preocupação é com prestar conta com a parte burocrática, é verdade. Eu tenho que registrar. O que aconteceu, eu não sei, mas eu tenho que registrar, né? Não, e o pior é que a cobrança é grande com a parte burocrática, né? Mas assim, não vamos entrar muito nessa daí. É uma situação que a gente está tendo muitas escolas, e eu creio que após essa pandemia vai ter muito. O mudismo seletivo. Eu tive uma aluna, eu não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar. E eu não conseguia de jeito nenhum que a menina respondesse absolutamente nada. E na época era a sala de alfabetização, você falou, me lembrei. E os pais chegavam, não, ela lê, tia. Eu digo, mas ela não lê nada aqui. Ela não lê. E aí, como foi que a gente conseguiu? Através dessa parceria, o pai filmou a menina lendo. Pronto.
Essa questão de mudismo também é uma, assim, não é nosso público-alvo, eu sei, mas professores a gente está tendo muito nas escolas. Olha só, o mutismo seletivo, ele é um quadro de dificuldade, né, de expressão que a criança pode ter, independente de ter prejuízo ou não na fala, né? É seletivo porque ela seleciona os locais onde ela pode falar, onde ela vai falar. E aí entra uma avaliação importante por parte do professor e por parte da escola como um todo, para identificar dentro desse espaço escolar o que foi que aconteceu que levou essa criança a se fechar e a não mais expressar pela fala qualquer tipo de situação nesse espaço. Então, alguma coisa aconteceu que intimidou, alguma fala foi de repressão que fez com que ela se fechasse, alguém fez alguma brincadeira inadequada que deixou ela intimidada e ela se fechou. Então, quando você diz, vamos ter muito isso no retorno às aulas presenciais, vamos ter muita regressão em tudo. Nós vamos ter autistas que não vão conseguir voltar de cara, vão ter dificuldades em permanecer na escola a semana inteira, a manhã inteira. Vamos ter deficientes intelectuais que regrediram em todas aquelas conquistas que a gente vinha realizando ao longo do processo. Vamos ter alunos neurotípicos que vão ter dificuldades em permanecer nesse espaço. E também vamos ter o contrário. Vamos ter alunos loucos para voltar, não querendo mais sair da escola, que não aguenta mais a casa. Vamos ter tudo isso. Na realidade, a pandemia ela trouxe muitos prejuízos financeiros, profissionais, de ensino e aprendizagem. Ela trouxe muito desgaste emocional para o professor, para a família, para o aluno em casa. Ela desencadeou processos de ansiedade em todo mundo, por conta do tempo de confinamento, por conta das situações, né, de maior contato da família com relação às dificuldades do filho e vice-versa, que a família tem que dar conta da casa, do trabalho, e ainda tem que acompanhar a criança na atividade remota. Então, tudo isso vai acontecer, né, e já está acontecendo, e é hora da gente voltar para a escola pensando também como ser, nesse momento, um profissional que vai acolher com qualidade, porque o movimento afetivo será outro. A gente precisa, de novo, resgatar a família para esse espaço, resgatar o interesse da criança para esse retorno presencial, e aí nossas aulas presenciais terão que ser cada vez mais atrativas, nosso atendimento terá que ser cada vez mais atrativo, porque a criança passou 6 meses em casa, no computador, na televisão, no celular, sem fazer a atividade de uma forma, né, padronizada como a escola traz, com um tempo mínimo, que é diferente das 4 horas de aula. Então, tudo isso vai ser uma conquista para o nosso próximo ano. 2020 não será um ano de avaliação sobre quem aprendeu ou deixou de aprender. Vai ser um ano de se observar quais foram os nossos prejuízos, né? Quais possíveis ganhos a gente teve. E em se tratando de pessoas com deficiência, a gente vai ter muitas regressões. A gente vai ter muitos prejuízos. A Conceição resumiu aí a sua fala. Eu perdi aqui a fala dela. Eu perdi. A Jordânia também, eu acho que fez alguma pergunta aí, eu acabei não vendo. Deixa eu ver se eu volto aqui. Vai passar ligeiro. Peraí, pronto, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. A Conceição falou, vai ser um recomeço para alguns, mas um começo para muitos. É verdade. Deixa eu ver se eu pego aqui a fala da Jordânia. Tem um aluno na sala de recurso multifuncional que não falava comigo, mas agora pelo WhatsApp ele fala pelos cotovelos, ele tem autismo. A gente também vai ter essas surpresas, né? Do outro lado da tela, a sua figura não intimida. Presencialmente, a sua figura intimida. Então, é uma outra vertente que a gente tem. A gente teve prejuízo, temos relatos de famílias... Muitos ganhos. A gente teve relatos de famílias que dizem que a criança adora as aulas virtuais. Né? Mas tem outros que não conseguem, tem outros que não ficam 10 minutos, tem outros que não ficam 5 minutos. Então, a gente vai ter tudo isso, né? Poliana, nós temos 7 minutos de live, viu? Já? Daqui a pouco cai aí a internet. Vai cair, Gente, alguma pergunta a mais? Eu quero agradecer. Vou mais uma vez aqui dizer, gente, participe dos cursos, porque é uma oportunidade única esses cursos que está tendo. Eu já me inscrevi, estou participando de todos. Até tem uma colega que disse que eu vou participar do Fantástico. Como é que ela consegue... Fantástico não, Globo Repórter. Como consegue fazer toda coisa em pouco tempo? Deixa eu fazer uma propaganda, Poliana. Olha só.
Foi assim. A experiência desse momento dos cursos online gratuitos, a gente vai encerrar agora em novembro, né? Que é quando a gente termina o curso de AEE. Os últimos. Mas aí a gente tem um grande projeto, eu ainda estou elaborando o marketing para esse projeto, que vai ser para 2021, onde a Estímulos vai ofertar online e presencial cursos gratuitos, tá? Então a proposta vai ser de cursos online com um público muito grande, mas teremos também cursos presenciais gratuitos, onde a gente vai precisar fazer um processo seletivo, porque não teremos mais salas muito cheias, as salas terão no máximo 20 ou 30 alunos, né, até porque depende muito do tamanho da sala. Mas nós teremos, em 2021, a continuidade dos cursos de formação online e presencial de forma gratuita, sendo que os online não tem limite de participante e os presenciais terão inscrições, terão um processo seletivo para que a gente consiga, né, não encher uma sala e trabalhar de forma mais positiva, porque serão cursos com abordagens mais práticas. A gente já tem um próximo curso para acontecer online, que será o curso de provas projetivas, que será eu e Glaucia que iremos facilitar esse curso, que é um curso que vai trabalhar em cima do livro de provas projetivas do Jorge Visca, tanto analisando a questão da grafomotricidade quanto a questão do desenho. Então, são duas pautas no mesmo curso que vão acontecer também de forma gratuita, que em breve a gente faz divulgação. Mas aí, esse é o projeto da Estímulo para 2021. Quem sabe até com outro espaço diferenciado, né? A gente não sabe como é que vai ser. Depende aí de como as coisas vão andar até lá, tá bom? E além do que, tem o seguinte, eu vou divulgando tudo. Gente, só lembrando a vocês, eu estou com a minha camisa aqui, né? Porque, assim, a gente até brinca, porque o autismo está em a gente, olha. E o copo, coincidentemente, ou não, todos azul. Verdade. Né? Mais uma vez agradecer, gente, muito obrigada, foi uma tarde maravilhosa. Meus pais espero que tenham gostado, né? E essa troca é muito importante. Até amanhã com a Jordelli, né? Aí vai ficar gravado, né? Pronto. Não sei como eu vou descobrir aqui, porque eu nunca fiz isso. Assim que a gente encerrar aqui, você vai encerrar lá em cima e tem a opção, assim que você clicar em encerrar, vai aparecer uma opção para você clicar dizendo que quer salvar. Aí ela fica salva lá no seu IGTV, tá bom? Ok, pois então, gente, mais uma vez, boa tarde. Professor Wilson, muito obrigada. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Até amanhã, que a gente vai estar amanhã às 17 horas com a Jordelli. E às 19 horas eu tenho uma live para apresentar um monte de recursos que chegou, né, para que vocês conheçam esse material interessante para as nossas abordagens de intervenção clínica institucional. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigada. Dia 25 eu vou estar com a Fabrícia Dourado, ela está aí também na sala. Amanhã com a Jordelli. E dia 24, lançando o curso de transtornos específicos da aprendizagem, como aula inaugural e lançamento oficial do curso. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês que passaram aqui pelas salas. Acho que aqui nós estamos com 40 pessoas, mas passou várias pessoas que foram entrando e saindo. A live fica salva, né? E qualquer coisa, quem tiver interesse em me ouvir falar, tem um monte de live salvo na minha plataforma. E no Instagram. Me segue lá no Instagram, Wilson Cândido Braga, se inscreve no meu canal no YouTube. Wilson Cândido Braga, e fique por dentro de todas as novidades que a gente sempre está trazendo aí em jogos, em livros e em informações, tá bom? Beijos a todos. Em nome das duas escolas, Edson Queiroz e José de Borba, agradeço mais uma vez. Por nada, querido. Tudo de Obrigada. bom. Beijos. Pode encerrar lá em cima, vai lá. Ok. Encerrar a